primeiro. Tá funcionando? Ótimo. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Já é a vontade de terminar, já é bom dia. Não queria. E aí, tudo bem? Eu vou ficar do lado de cá, senão eu não enxergo, pessoal. Muito bem, boa noite, pessoal. Pessoal de Peruíbe, boa noite ao pessoal que está presente. Hoje muito frio e chuva em São Paulo, né? Mas enfim, a gente tem 5 heróis presentes. 6. Tá? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, desses 2 personagens para poder finalizar um pouquinho esse ciclo de estudo sobre esses personagens que acompanharam Jesus quando ele esteve entre nós, tá? Então, a gente já falou dos evangelistas, ela terminou agora sobre a parte de João, falamos de Lucas, Paulo, quem mais? E agora a gente vai finalizar aqui esse ciclo com Pedro e Madalena. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. Vocês deram sorte porque a aula está começando agora, tá? E eu vou falar para vocês que nem eu falei ano passado, como assim, a gente vai falar de Pedro e Madalena, mentira. Primeiro as damas, então a gente vai falar primeiro de Madalena, tá? Bom, a vida de Maria de Magdala só é possível ser traçada através das fontes deixadas nos textos bíblicos, né? Tanto os apócrifos como os canônicos, né? Os de cunho gnóstico. É uma das personagens mais enigmáticas no Novo Testamento. E hoje eu estava comentando isso com a Sônia, que ontem eu resolvi estudar tudo de novo e me deparei com um texto que eu não li ano passado, quando eu preparei os slides da aula do ano passado, que é de um espírita, inclusive, onde ele faz um estudo de todos os evangelhos, de todas as citações dos evangelhos que a gente vai ver aqui mais na frente, onde aparece a figura de Maria de Magdala ou Madalena. E ele chega à conclusão de que, na verdade, ela não era necessariamente aquela prostituta que a Igreja Católica professa. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. Existem poucas citações diretas sobre ela nos 4 evangelhos, mas ela está nominalmente presente nas passagens mais marcantes da vida do Cristo, que são exatamente na sua paixão e sua ressurreição, quer dizer, na morte e no desencarne e na ressurreição. É uma discípula que ama o Mestre acima de tudo, sendo a portadora da Boa Nova. Pode ser considerada a sua primeira apóstola, e isso eu também aposto. Tá? Uma das mais importantes figuras femininas do Evangelho, Maria Madalena, acabou tendo o significado de seu papel e de sua obra adulterados, né? Ela foi relegada a um segundo plano dentro da tradição cristã católica romana. Contar a sua história é resgatar a profunda história de amor espiritual ao Cristo e aos seus ensinamentos, representado pelos atos de sua discípula amada. A sociedade judaica ela era extremamente machista, né? E a figura de uma mulher recebendo os ensinamentos diretos de Jesus era muito discutida, inclusive entre os próprios discípulos, né? A principal fonte canônica para traçar a história de Maria Madalena são os 4 evangelhos, eu já falei isso. Ela é citada nominalmente, nas mesmas circunstâncias, nos 4 evangelhos, mas no de João a sua importância como a única testemunha da ressurreição do Cristo, ela é mais relevante. Apesar de eu ter citado lá em cima João, aqui embaixo eu coloquei um trecho de Lucas, tá? Onde ele fala das mulheres que acompanhavam Jesus. E diz Lucas, no capítulo 8, versículo de 1 a 3. Os 12 iam com ele, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses demônios mais tarde. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com seus bens. Na verdade, o papel dessas mulheres
Algumas eram ricas, elas tinham um poder econômico grande, e elas meio que patrocinavam essas viagens de Jesus de um lado para o outro ali, entre a Galiléia e Jerusalém. Por quê? Porque a passagem, assim como nos dias de hoje, haviam pedágios, né? E eles tinham que pagar esses pedágios. E, na verdade, eles recebiam esses donativos e acabavam pagando, entre outras coisas, para o pedágio. É Joana de Ângeles. Joana de Cusa, Clara de Assis. Isso aí vai ser aula de Francisco de Assis no segundo semestre, tá? Você sabia que ela queria deixar Éfeso para seguir Jesus? Sim. Sim, e ela acaba fazendo isso depois que ele morre. Morreu? Você queria que Né? E, inclusive, é uma passagem muito bonita de Joana de Cusa. Ela e o filho, eles são sacrificados em Roma. Eles são queimados vivos, né? E o filho muito nervoso na hora do fogo e tudo, e ela começa a cantar porque ela começa a lembrar de todo o ensinamento de Jesus. Com isso, ela acaba como dando a aula. Ela acalma o filho e ela se vê completamente fora das chamas, já fora do corpo. Eu não sei onde foi que eu li isso. Eu vou falar isso várias vezes essa noite, eu não sei onde foi que eu li isso. Mas eu acho que é no livro Boa Nova do Chico, que é a psicografia do Humberto de Campos. Aqui é só para... Eu esqueci a minha canetinha, aqui não tem, né, Sônia? Tem aqui. Aqui é o Mar da Galileia, tá aqui a cidade de Cafarnaum, Betsaida, aqui do lado, bem próximo. E nessa ponta de cá fica a cidade de Magdala, ou Medjá. Era uma cidade rica, uma cidade de comércio, né, bastante movimentada, bastante adiantada para a época, né? O segundo nome, Madalena, ou Magdaline, em grego, significa que ela era natural daqui, de Magdala, ou Megedel. As escavações realizadas na cidade e os escritos como Flávio Josefo. Flávio Josefo, a gente já falou dele, ele era um romano, historiador romano, que escreve naquela época a história de Jesus e a história dos hebreus. Né? Oi? A história dos hebreus. Eu falei só a história de Jesus, mas ele menciona também. Ele cita, né? Sim. Flávio Josefo descreve como uma cidade comercial, baseada na pesca e com muito contato com o mundo grego, né? Localizada aqui no lado noroeste do Lago da Galileia, ou no Mar da Galileia. Maria, ou Marion, ou Miriam, é sempre citada pelo segundo nome, como Madalena, né, no Novo Testamento, para que fique diferente de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e aí a gente descobre que tem mais outra Maria. Né? As mulheres de Jesus. No judaísmo palestino, judeus observantes eram homens, eles eram assim fantásticos, né? Eles eram completamente machistas e eles não falavam publicamente com as mulheres, nem com as dele, né? Eles não falavam fora do seu círculo de parentesco e muito menos lhe era permitido viajar com elas em público, em uma comitiva de gênero misto. Imagina, Jesus andava com um monte de gente, inclusive com um monte de mulheres também. Era permitido, olha só, que mulheres ajudassem e servissem com seus bens aos rabinos, os professores, né, os mestres, e seitas. Porém, não lhes era permitido participar ativamente dos rituais e elas eram separadas nas sinagogas. Né? Elas eram consideradas impuras pelas portadoras do pecado original. Então, assim, era aquela coisa de deixa que ela é culpada de tudo, né? A história do pecado de Eva. No caso das mulheres que seguiam Jesus, não é dito claramente o papel que elas tinham no grupo, mas algumas, elas eram meio que sacerdotisas, algumas ajudavam, inclusive, no processo de cura, entre elas Madalena. A missão de Jesus em proclamar o reino de Deus, de justiça e de relações justas, era tal que transcendia costumes. Ele era um cara que veio dizer assim, pessoal, isso é bobagem, né? Aqui nós somos todos iguais, somos irmãos, não quero saber disso. E por isso mesmo que foi, né, crucificado. Ele sabia que suas palavras estavam voltadas aos homens e às mulheres. As discípulas de Jesus, muitas vezes,
ultrapassaram seus irmãos discípulos, os homens, em termos de fidelidade à sua pessoa, particularmente nos eventos em torno da sua morte. Os discípulos, os homens, todos saíram. Eles todos se esconderam, todos fugiram quando Jesus foi preso e entrou em todo aquele processo, aqueles dias de julgamento, que a gente já falou aqui, a Soninha deu aquela aula maravilhosa. Todos eles se esconderam. E quem fica do lado deles são as mulheres e dos discípulos, o único é João, que era um menino, né? Vamos lá. Os evangelhos dizem que enquanto os discípulos homens fugiram para a Galiléia, as mulheres ficaram ao lado de Jesus ao longo da crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. É por isso que todos os 4 evangelhos mostram as mulheres como as primeiras testemunhas. Elas sabiam onde Jesus havia sido sepultado e foram então incumbidas de ir e contar aos seus irmãos a boa notícia da vitória de Jesus sobre a morte. O fato da mensagem da ressurreição ter sido confiada primeiro às mulheres é considerado pelos estudiosos das Escrituras como uma forte prova da historicidade dos relatos da ressurreição. Por quê? Se os relatos da ressurreição tivessem sido fabricados, as mulheres nunca teriam sido escolhidas como testemunha, porque pela lei judaica o seu testemunho não valia nada oficialmente. Então eles estavam ali em meio a um processo judicial e, sinceramente, o testemunho delas na justiça não ia pesar em nada. Os escritos cristãos extracanônicos antigos mostram comunidades de fé inteiras crescendo em torno do ministério de Maria de Magdala, dos quais ela é retratada como alguém que compreende a mensagem de Jesus melhor do que Pedro e os discípulos homens. Os estudiosos nos dizem que esses escritos não são sobre as pessoas históricas de Maria e de Pedro, mas refletem as tensões sobre os papéis de liderança das mulheres na igreja primitiva. Líderes proeminentes como Maria e Pedro foram evocados para justificar pontos de vista opostos, quer dizer, por puro machismo mesmo da época, né? Eles não admitiam isso. E a própria religião judaica tinha muito disso. Se a gente lembrar lá no começo do curso, nas primeiras aulas, quando falaram das pitonisas, vocês lembram? Né, daquelas mulheres que eram sacerdotisas, que elas ficavam sentadas em cima de uma fonte, tipo um geyser, né, Sônia? Onde saiu aquelas fumaças do centro da terra e elas ficavam meio em transe, fazendo adivinhações. O papel das mulheres, das sacerdotisas, era muito grande entre as religiões pagãs. E o judaísmo ele fazia uma coisa assim ao contrário de tudo isso, né? Então a mulher era Eva pecadora e todas as mulheres descendiam de Eva. Então todas as mulheres tinham o pecado original. Começa o machismo muito daí, né? E eles não admitiam realmente uma mulher que tivesse condições, inteligência e sensibilidade para que entendesse o mestre, a mensagem do mestre, e conseguisse ter a mediunidade muito próxima dele de cura, para que pudesse trabalhar junto com ele muito antes até de Pentecostes, que foi o caso de Madalena. O que não é contestado é a representação de Maria de Magdala como uma importante líder e testemunha dos primeiros ensinamentos cristãos. Estou indo muito rápido, que a aula é grande. Mas vocês vão interrompendo, eu vou diminuindo um pouco o ritmo. A história de Maria de Magdala. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, segundo Emmanuel, estava na Terra há muitos milênios. Essa autora aqui, que já desencarnada, Amália Domingos de Soler, é uma espanhola do final do século XIX, e ela compilou com um livro que tem o nome de Perdoe-te, Memórias de um Espírito. Na verdade, é um livro que é ditado por um espírito chamado Íris, que na verdade é uma das encarnações de Madalena, e através de um médium espanhol, onde ela, a Amália, ela ia escrevendo, né, aquilo que o espírito ia falando, né? Ela nos reporta várias encarnações, a princípio, mais ou menos, aquilo é sugerido como uma Atlântida, né? Eu tenho uma outra conotação, presumivelmente, né, como uma mulher de grande beleza e muitas expiações. Na verdade, começa o livro como ela sendo Íris, né,
falando sempre de ser um ser muito belo, né? Era uma mulher de uma beleza ímpar. Maria de Magdala era uma mulher extremamente bela, atraente, sensual e à frente do seu tempo. Pertencia a uma família nobre, mas a Solé fala que ela tinha origem humilde. Torna-se uma cortesã de fama em toda a Palestina. Isso aqui é um outro ponto assim que há uma grande contradição e há uma grande discussão em torno do fato de se Madalena era prostituta ou não era, assim, enfim. A gente vai seguir, eu até brinquei com a Sônia, que eu tenho um amigo que dizia que ele não é carretel, ele não tem linha, e a gente aqui no IESIM também não tem linha, mas nós vamos seguindo um pouco justamente esta conotação para que a gente retome no final e diga por que escolhemos essa parte da história, tá? Maria tinha amantes poderosos, eles eram sempre as grandes autoridades, né, romanas do lugar, né, os grandes sacerdotes do sinédrio, os príncipes, os membros ricos da sociedade local e os comerciantes. E isso para ela era uma arma poderosa, porque ela conseguia realmente barganhar uma série de coisas, não só o poder econômico que ela tinha vários escravos, vários empregados, uma casa, um palácio suntuoso, mas ela tinha poder político também, né, por conta desses poderosos amantes que tinha. Vivia em uma casa grande e rica à beira do lago Tiberíades, ao sul de Cafarnaum. Cercada de admiradores, escravos e falsos amigos. Entretanto, ela não se sentia feliz nem vitoriosa. Ela era melancólica, ela sofria, na verdade, de depressão. Entregava-se dias seguidos a profunda amargura. Espíritos infelizes a tomavam. Ela era uma médium excepcional e completamente obsediada. Em noites variadas, ela ficava em verdadeiros transes, ela ficava fora de si. Né? A casa era fechada, as pessoas não entravam porque ela ficava dias e dias completamente obsediada. Ela ficava alheia, olhos perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Esse texto, gente, é um texto de uma psicografia do Divaldo, tá? Então eu coloquei assim para e passo como está mais ou menos dentro do livro. Vocês vão ver uma linguagem um pouco mais rebuscada. Não é meu, tá? Eu não falo assim. Ouvira falar sobre Jesus de Nazaré, dos seus feitos, curas e pregações, numa noite de primavera, instada por uma serva de confiança, dedicada e fiel, permitiu um diálogo sobre o Rabi, que era o mestre, né? Que andava pelas estradas da Galiléia e da Judéia. Sentiu a esperança renascer. Ela começa a conversar com essa escrava, e a escrava começa a falar sobre Jesus e sobre os milagres que ele fazia, as curas que ele promovia. E ela fica realmente curiosa. A princípio, ela fica curiosa para saber quem era aquele cara, né? Que convivia com pecadores, com excluídos, né? E que ele viera para encontrar o que estava perdido. Ela fica curiosa, mas tem um outro pedaço que eu li, que eu não coloquei aí nos slides, que ela fica extremamente curiosa quando é dito a ela que Jesus era um homem belo e casto. Então, o primeiro sentimento que ela tem realmente é desafiar essa castidade. Ela vai procurar Jesus querendo realmente seduzi-lo. Primeiro ímpeto dela. Maria estava interessada em conhecê-lo. Quando soube que ele estava em Jerusalém para suas pregações e curas, vestiu-se magnificamente e se dirigiu à casa de Simão, que é um rico fariseu que oferecia uma ceia a Jesus. Não é Simão Pedro, tá? Esse aqui, Simão, era um outro nome muito comum na época. E esse aqui é o Simão o fariseu. Vocês lembram que os fariseus eram os coletores de impostos, né, Sônia? Eles eram os caras que tinham o poder na época, né? O poder econômico na época. Simão havia convidado pessoas influentes da cidade, ele oferece um banquete, né? E chama pessoas influentes, doutores da lei, conhecedores a fundo das leis mosaicas, né? do Torá. E conhecendo a fama do profeta Galileu, dos seus atributos verbais com os
fariseus de outras partes e certamente cumprindo instruções do Sinédrio no sentido de acumular provas contra Jesus. Na verdade, sim. Os caras lá do Sinédrio falaram, olha, você vai convidar esse Jesus, vai fazer um banquete. Eles eram cheios de regras, isso também já foi falado aqui nas aulas, né? De usarem, de se lavarem, de lavarem as mãos e de se limparem quando entravam no recinto, ainda mais num banquete. E eles deram uma série de dicas. O cara não é chegado a essas regras judaicas e se diz o profeta, se diz o Messias. Então, na verdade, vamos fazer uma armação para desmoronar toda essa figura. A gente vai desmascarar esse cara, que no caso o cara era Jesus. Bom, o tiro sai meio pela culatra, né, Soninha? Jesus sabia das intenções do anfitrião, mas assim mesmo lá compareceu acompanhado dos seus discípulos. Estrategicamente, eles deixam os discípulos do lado de fora da casa. Os caras não ficam e já tinha uma multidão do lado de fora da casa, né? Porque onde Jesus ia sempre havia muita gente. Sônia, passou demais. O que eu faço? Aê. Sabendo que Jesus não se atinha a formalidades nem aos ritos de purificação pessoal, Simão dá ordens aos seus servos que a todos os convidados oferecessem água para suas abluções, quer dizer, para suas limpezas, né? Menos a Jesus. Olha, vocês distribuem direitinho como estão acostumados, mas para aquele cara barbudo e cabeludo, vocês não dão nada. E assim foi feito. Em seguida, apresentou-lhes os pãezinhos de costume, envoltos em pano alvo de linho, e todos ficaram escandalizados por ver Jesus parti-lo sem a menor cerimônia, sem lavar a mão, sem nada disso. Ou reclamar por esta falha da hospedagem. Questionado sobre isso, Jesus sai com aquela famosa, né? Não é o que entra pela boca que faz o dano, o mal é o que sai por ela, né? E da mesma forma, com a sua indiscutível superioridade moral, interpretava os textos que eram postos pelos interrogantes, uns em seguida dos outros. Eles ficam meio que arguindo Jesus sobre todos os fatos, né, dos ensinamentos da lei mosaica. E Jesus vai falando e vai dando toda a sua interpretação. Os caras deviam ficar malucos, né, Sônia? Imagina, né? Cheios de preconceitos, cheios de tchan, 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 tchan. Aí. De repente, no meio desse jantar todo, Jesus sempre falando da lei mosaica, verifica-se um tumulto na porta da casa, e onde se aglomerava o povo e onde também estavam juntos os discípulos que não tiveram autorização para entrar na sala do banquete. E em seguida, afastando os criados que tentavam detê-la, penetrou no recinto uma mulher jovem, bela, vestida de panos de cores diferentes. Isso aqui é uma característica porque as mulheres judaicas, as mulheres da época, as judias, as solteiras andavam de roupa clara e as casadas de roupa escura ou vice-versa. Agora eu fiquei na dúvida. Acho que é o contrário. Enfim, elas não usavam roupas coloridas, né? Elas eram monocromáticas. Isso era uma característica da época, né? E aí entra essa mulher, assim, maravilhosa, cheia de panos coloridos e tudo, o pessoal já se assustava de ver, né? Olhando em torno com evidente desprezo para os demais convidados, ela conseguiu localizar Jesus, que se achava um tanto afastado, e reconhecendo, na hora que ela vê o mestre, ela já cai na real, ela já vê que ela realmente está diante de um ser completamente diferente daquilo que ela imaginava, né? Que fosse só o homem casto. O seu olhar deu quando o mestre e algo aconteceu dentro dela. Teve a sensação de que já o conhecia de muito tempo, e o sentimento carnal que a levara até ele, foi aquilo que eu falei, que ela queria realmente testá-lo, se desfez para dar lugar a um profundo amor e respeito por aquele que vinha salvar toda a humanidade. Num relance, Madalena percebeu que os pés do mestre estavam sujos do pó dos caminhos, sem terem sido lavados, e compreendeu logo o que se passava naquela sala. Então, quando eles adentravam nos ambientes, eles andavam descalços na época,
Então, os empregados, os escravos, lavavam os pés das autoridades, dos convidados, enfim, dos poderosos. E Jesus não teve nada disso. Ele entrou com o pezinho sujo ele ficou. E aí Madalena faz aquela famosa cena que está descrita no Evangelho de Lucas, onde ela lava os pés de Jesus e os perfuma com um unguento que as mulheres judias usavam pendurado no pescoço naquela época. E enxuga com os seus cabelos. Lembrei de um professor meu, mas não vou contar. Os convidados faziam questão de não ocultar o falso constrangimento. E entre dentes irados, Simão, que era o dono da casa, ele resmungava. Se esse cara fosse o profeta, ele bem saberia que a mulher que lhe tocou é uma pecadora. O cara está entre os dentes, né? E Jesus, calmamente, olha para ele e fala assim, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e o outro 50 dinários. Não tendo eles com que pagar a dívida, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão sorriu, ele era astuto, comerciante, e respondeu, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Julgaste bem. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os meus pés, mas esta nos regou com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Tu não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 7. Faltou aqui o primeiro versículo, mas até o 47. Simão não compreendia. Isso aí é a narração ainda de Amélia Rodrigues no livro do Divaldo. Simão não compreendia aquelas palavras claras. O mestre pôs-se de pé e, oferecendo as mãos à pecadora, falou-lhe, os teus pecados te são perdoados. Vai-te em paz. Jesus retirou-se acompanhado pela multidão que estava na rua. O olhar de Maria de Magdala emanava amor puro e sincero. Uma imediata mudança interior se fez sentir. E ali começava a sua reforma íntima. A sua grande transformação. Jesus disse que vinha ensinar aos simples e ignorantes, puros de coração, e seus seguidores deveriam se desfazer de bens materiais, necessidades do corpo físico, devendo aumentar apenas o seu patrimônio moral. Falava sobre o amor, a paciência, a tolerância, a bondade e a caridade. Percebendo seu olhar intenso, disse-lhe, Maria, a ti esperava há muito tempo, vem e me segue. Rabi, sou uma prostituta. Aí Jesus diz, todo aquele que se acomodou com os bens e prazeres materiais, em detrimento dos valores espirituais, Maria, prostituiu-se de algum modo. Mesmo assim, o Pai os espera. Maria de Magdala, sentindo a força fluídica daquele olhar penetrante e o poder magnético de suas palavras, de joelho responde, eis-me aqui, Senhor, que queres de mim? Quero que semeies o amor e o perdão. Há muitos que, como tu, vivem equivocados, fazendo dos prazeres da carne a mais alta conquista. Quero que desfaças esse mito. Essa passagem, no livro da Amélia Soler, ela passa isso de uma emoção tão grande, porque ela fala de um encontro entre Maria e Jesus numa fonte, e onde ele compara todos os erros e todos os pecados, né, com aquela água da fonte, que sai turva, mas que serve para limpar, para beber, para lavar, né? E a gente vai falar um pouco mais tarde das primeiras palavras que ela vê em Jesus. E a partir desse momento, ela transforma, sendo prostituta ou não, ela transforma completamente a vida dela e começa a seguir o Mestre. Ela se desfaz das suas coisas, doa tudo, se livra de tudo e vai seguir Jesus.
Maria então deixou para trás seu palácio, suas roupas, criados e todo o luxo que rodeava e partiu para seguir e praticar os ensinamentos de Jesus. Seguindo em sua trajetória terrena, tornando-se admirada pelo próprio Mestre. Ele, cada vez que ele via Maria, ele pensava nisso. O tanto de desprendimento que aquele ser teve para poder segui-lo, para poder ficar junto com ele e com os seus discípulos. Face à sua extrema dedicação e ao desapego que demonstrou pelas coisas transitórias do mundo. Madalena acompanhou Jesus em todos os momentos da vida missionária, orando enquanto ele curava, assistia aos necessitados, lavava-lhes as feridas dos leprosos, pois poucos eram os que dele se aproximavam. Ela sempre teve uma atenção especial para as pessoas que vinham procurar Jesus com lepra. Segundo Iris, que é a narradora daquele livro da Amália Soler, a partir do momento da sua rendição aos ensinamentos do Mestre, passou a operar curas com sua assistência. Ela era uma médium de cura, tá? Então, a partir do momento onde ela começa a sua reforma íntima, a partir do momento que ela vai e resolve seguir a Jesus, ela começa a curar pela imposição das mãos. E ela sempre fazia isso em nome de Jesus, ela falava do Mestre, do homem sábio, e muitas vezes, mesmo Jesus não estando próximo a ela, ele desdobrava e ia até Maria e realmente curava junto com ela, como um mentor, realmente. E assim, isso causava uma indignação muito grande entre os homens que o acompanhavam, entre os outros discípulos. E Jesus falava a eles: não murmurem, não falem mal de ninguém. Censurar o semelhante é fogo cujas chamas não se extinguem nunca. E ai dos que murmuram, siga o exemplo do seu rabi. Não venham condenar ninguém, venham perdoar e perdoo a todos sem exceção. E eu acho que esse é o grande tchan da aula, sabe? Quando Jesus foi preso e crucificado, Maria de Magdala não se afastou em nenhum momento do seu calvário, permanecendo junto a ele até que o seu corpo fosse retirado e colocado no sepulcro, fechado por uma pedra grande. Seu sofrimento era intenso e indescritível. Ela foi a primeira a ver Jesus em seu corpo perispiritual. Por instrução do Mestre, foi até os discípulos, levando-lhes a notícia de que Jesus vivia. Imagina se eles iam acreditar na prostituta, né? Nesse mesmo dia, Jesus apareceu diante deles, deixando instruções para que seus ensinamentos fossem passados a todos, que seria justamente a missão dos apóstolos, missão essa que já era entendida e dimensionada por Maria quando ela curava em seu nome. Então, muito antes até de Pentecostes, Maria já fazia isso, ela já curava em nome de Jesus com a imposição de mãos, né? Ela já dava o passe, né? Após Pentecostes, os discípulos partiram para o ministério. Maria de Magdala permaneceu em Cafarnaum. Agora eu vou beber porque eu vou começar... Agora começa a parte da história que a gente começa a chorar. A hora em que Pedro se despediu, ela pede a Pedro: leva-me contigo. Não posso, Maria. Tu és mulher e a mulher é frágil. Eu temo por ti, és bela. As marcas do vício ainda enegrecem tua alma. Perdoa-me, não posso te levar. Olha só, né? Ela compreendeu, porque ela já havia evoluído, ela já entendia bem o que era aquilo. Pedro se foi rumo às cercanias de Jerusalém, onde acaba fundando a Casa do Caminho, que a gente já viu também, e ela ficou pelas praias, procurando ver que norte daria a sua vida, que rumo que ela ia dar à sua vida. Pediu oportunidade de trabalho a famílias que a insultavam, ela pediu oportunidade de emprego, ela queria trabalhar mesmo que fosse como uma serva, uma empregada. Mendigou então por 3 dias, até encontrar um grupo de leprosos da Síria que vinham em busca da cura através de Jesus. Que vocês talvez não tenham ouvido essa narração pelo Laércio contando essa história extremamente emocionante. Tem também uma palestra do Divaldo que está na internet, no YouTube, e no final eu vou dar o endereço para vocês assistirem.
Chegasse tarde demais, Jesus partiu, e com ele todas as nossas esperanças. Mataram-no. Disse ao grupo de leprosos da Síria, que ficou chocado com a notícia. Imagina, eles vinham andando, né? Maria então procurou consolá-los. Ele se foi, mas nos deixou sua mensagem. E ela começa a falar para aquele grupo sobre Jesus. E começa a pregar para aquele grupo todas as mensagens de amor que Jesus deixou para nós. Contou-lhes como ocorrera a sua própria conversão, como saíra do pântano e quanto agora desejava tornar-se um lago para refletir a estrela luminosa daquele que viera ao mundo para trazer o reino de Deus. Eles a ouviram emocionados, escutaram-no durante o dia e sob a escuridão da noite. Mas pela manhã, as autoridades vieram expulsá-los. Imagina, eles eram leprosos, eles eram um número grande. E aí eles tiveram que ir para Jerusalém, para o Vale dos Leprosos, para o Vale dos Imundos. Eles agradecem Maria e partem, e vão embora. E Maria se vê só novamente. E na hora que ela se vê só, ela passa um filme na cabeça dela. E de repente ela vê que as únicas pessoas que a acolheram, além de Jesus, naquele tempo, foram os leprosos. E ela resolve então seguir com eles. E por 10 anos, ela fica cuidando desses leprosos lá no Vale dos Imundos. Todo final da tarde, ela subia numa pedra lá no Vale dos Leprosos e começava uma pregação. Começava dizendo, vós, os leprosos, e começava a falar de Jesus. Um dia, ao tomar banho, ela percebe no seio uma mancha que parecia insensível. Vocês sabem que a lepra, o mal de Hansen, né? Que a lepra você perde a sensibilidade da pele, começa a ficar totalmente insensível. E ela vê aquela mancha, pega uma pedra, passa em cima e percebe que não tem sensibilidade, então ela já faz o diagnóstico. Ela contraiu a lepra. Maria, a antiga meretriz, sorriu. Naquela tarde, pela primeira vez, ao discursar, abriu os braços e começou. Meus irmãos, nós, os leprosos, pagaremos no corpo os erros que no corpo cometemos. Passados alguns anos, já debilitada, envelhecida, sentiu próximo o seu fim. E aí ela pede então para visitar Maria de Nazaré. Ela está em Jerusalém, tá, gente? No Vale dos Leprosos. E pede para visitar Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que já vivia com João na cidade de Éfeso, na Turquia. Né? E ela sai doente, a pé, até a cidade de Éfeso. Segue em peregrinação longa e dolorosa, onde caminhava à noite e descansava durante o dia. Em Éfeso, já exaurida, está dando para ouvir, porque acho que eu desliguei alguma coisa aqui. Não? Está amarelinho. Em Éfeso, já exaurida, cansada, né? Destruída pela doença e pelo cansaço físico da caminhada, ela foi acolhida por um casal cristão que a leva até Maria de Nazaré, para que ela pudesse oferecer a Maria o seu testemunho que ela fora fiel aos ensinamentos do Mestre até o fim. Ao chegar, perde os sentidos nos braços de Maria. Fica 3 dias com febre, delirando, até que repentinamente ela é expulsa do corpo. E de repente ela está na praia de Cafarnaum, onde ela encontrara os leprosos da Síria. E sua aparência já era jovem, bela, como fora no passado. Nesse momento ela vê caminhar sobre as águas a figura iluminada de Jesus que lhe diz: vem Maria, já atravessaste a porta estreita, todos os teus pecados estão perdoados, porque muito amaste e muito sofreste. Eu estava à tua espera, agora dorme, eu te elejo para que venhas ao meu reino. Ela falava muito isso para ele, né? Então Maria adormece nos braços de Jesus. É quando ela desencarna. Bom, ano passado foi uma choradeira, hoje ninguém chorou, viu, Sônia? O legado de Maria. De todas as personagens do Evangelho, Maria de Magdala foi aquela que conseguiu mais se superar diante da mensagem renovadora e amorosa do Cristo. Tendo sempre a lembrança da frase que ouviu quando ouviu pela primeira vez:
a flores perfumadas e de brancura imaculada, que espalha o aroma sobre o lodo que lhes segura as raízes. Essa passagem está no livro, essa e aquela do início, no livro Primícias do Reino, que é uma psicografia do Divaldo, do espírito Amélia Rodrigues. Não se encontra nos evangelhos melhor paradigma para a demonstração do que seja a reforma íntima, a reforma interior. Aquilo que a gente fala desde a primeira vez que vocês põem o pé, nós colocamos o pé em uma casa espírita. A luta contra os vícios é árdua, requerendo decisão firme e inabalável. E foi isso que Jesus disse a ela. Larga tudo, Maria, e vem comigo. Madalena lutou contra as suas terríveis viciações e sobrepujou todas, fazendo-o sem vacilar. Ela soube seguir a recomendação de Jesus que disse, quem tomar do arado não olhará para trás. E ela realmente nunca mais olhou. Maria foi a escolhida para, com prioridade, receber a visita do Mestre em Espírito. Jesus, com isso, objetivou demonstrar-lhe todo o seu apreço pela grande luta que ela havia travado por ter assimilado de forma ampla os seus ensinamentos, operando em si a reforma interior, objetivo do seu advento entre nós, definida por ele como a conquista do reino do céu. Fala-nos o Espírito Íris no livro Perdoe-te. Isso é bem o finalzinho da parte sobre Maria de Magdala. Assim é que muitos têm se fixado nas figuras, desprezando os ensinamentos. Por isso a minha história tem produzido sérios abalos entre vocês na terra. O que Deus sabe não era o meu desejo. Não era o meu desejo promover. Atribuo tal fato, em alguns casos, a análise movida pelas paixões. Em outros, a visão inflexível das coisas e, na maior parte, por desconhecerem que a verdade de hoje pode ser o sofisma de amanhã e que só há uma verdade eterna, a verdade do infinito. Aí fala mais um pouquinho e aí eu pego mais esse outro pedaço. Não venho enganá-los. Faço um trabalho muito meu. Sou uma flor que produz isoladamente e ofereço-lhes o meu perfume. Aceitem-no se quiserem e aspirem. Caso contrário, deixem-no, que nem por isso essa essência deixará de encher o espaço e de se unir aos outros aromas. Pois não há alma que não os tenha. E vocês sabem o que são as almas? São as sempre vivas, as flores, né, dos jardins do universo. E não há alma sem essência, porque não há alma sem amor. Eu achei isso aí fantástico. Maria de Magdala ainda teve outras encarnações na Terra, até que a sua última foi a Madre Teresa d'Ávila, que é a Santa Teresa de Jesus, que a gente vai falar dela no segundo semestre. Aliás, eu vos falarei, junto com a aula de Francisco de Assis, se der tempo, cujo nome verdadeiro era Teresa de Cepeda e Armada, uma revolucionária religiosa nascida na Espanha em 1515 e falecida em 1582. E, finalmente, ela havia conseguido seu total resgate espiritual. Essa foi a última encarnação dela na Terra. Certo? Quando vocês forem abrir os slides em casa, tem 2 slides ocultos aqui na apresentação, que tem um texto também de uma psicografia do Divaldo, da Joana de Ângeles, que ela cita a Maria de Magdala e Paulo de Tarso, e que eu vou pedir a vocês que leem com bastante atenção. O título é Convite à Pureza, e é do livro... Não coloquei o livro, tá? Mas está na apresentação, tá bom? Sônia, eu voei. Vai dar tempo de terminar, Pedro. Então, vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Senão a gente vai seguir com Pedro. Posso ir? O pessoal de casa não tem direito de perguntar, tem? Tem? Veio alguma pergunta? Acho que foi rápido demais. O livro chama Convites da Vida. Convites da Vida, isso mesmo. O livro chama Convites da Vida, tá? Muito bem, pessoal. Então vamos falar sobre Pedrão.
Meu amigo Simão Pedro. Apesar de hoje ser dia de São João, a gente vai falar de São Pedro, tá? O Pedro era um dos mais velhos do grupo, né, dos discípulos. Ele tem marcado aí algum desses historiadores como tendo nascido no ano 10 a.C. e desencarnou no 67 depois de Cristo. Mas isso aí também a gente não pode, né? Muito bem. O apóstolo Pedro, sem dúvida, é um dos mais controvertidos personagens do Novo Testamento. Suas qualidades quase são ofuscadas por atitudes quase sempre intempestivas e pusilânime. Eu adoro essa palavra. Mas que o torna o discípulo mais sincero e mais previsível de todos. Um homem simples, impulsivo e pecador, como qualquer pessoa, qualquer homem pode ser. Quando a gente começa a estudar Pedro, é muito interessante, porque assim, Pedro é o mais falante. Pedro é o que está o tempo todo perto de Jesus. Pedro não para de perguntar, Pedro não para de falar, ele parece uma criança. Aliás, ele é a cara do Pedro, é ou não é? Parece que todo Pedro é assim, não é? E assim, a gente começa a ler, começa a rir, porque é muito interessante, parece que todo Pedro é igual, né? E era muito interessante porque assim, Jesus sempre o arguía, sempre perguntava alguma coisa a ele, e ele tinha umas respostas assim bem, né? E Jesus aproveitava essas dúvidas do Pedro e dava lições assim fantásticas para a humanidade, né? E tinha uma paciência incrível com Pedro, né? Porque ninguém aguentava Pedro, só Jesus mesmo. Percebemos em Pedro uma história de superação, mais uma história de superação. Quer dizer, Maria de Magdala teve uma superação de vida. E Pedro também. Você vai ver que de uma forma ou de outra, os dois se superam, né? Aliado a uma vida de completa entrega a uma missão divina e dedicação aos ensinamentos do Mestre. Realmente ele transforma completamente aquele Pedro perguntador, falante, né? A gente vai fazer uma análise mais na frente do comportamento, da personalidade de Pedro. Agora eu vou mais devagar. Eu estava com pressa porque achei que não fosse dar para terminar. Quem era Pedro? Era o pescador Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas, irmão de André, colaborador de João Batista. Na verdade, ele era também um discípulo de João Batista. Aquela sua aula que eu estava em casa e que eu escrevi e mandei pela internet, tá? Ele teria sido o primeiro pescador que Jesus trouxe para a sua companhia. Seu nome em hebraico original é Simeon. Isso aqui está em Atos, né? Você vai ver essas passagens todas da Bíblia, do Novo Testamento, eu vou colocar entre parênteses. Que era um nome pessoal comum na antiga Palestina. Jesus dá a Simão, filho de Jonas, o nome de Pedro, que em grego é Petrus, né? Que significa pedregulho ou pedra pequena. Algumas vezes nos evangelhos a gente encontra a combinação de Simão Pedro, em todas essas passagens, para poder justamente diferenciar de outros, né, Simões que aparecem ao longo da história. O equivalente aramaico do nome Pedro é Cefas, ou Cefas. Ele era natural de Betsaida, aqui, ó, perto de Cafarnaum, uma aldeia no norte da Galileia. Ele era casado e morava com a sogra, coitado, em Cafarnaum, no mar da Galileia. Em Pedro, na história de Pedro, a gente evidencia... A gente evidencia 3 fases bem diferentes. É o Pedro antes de conhecer Jesus, o Pedro que convive com ele e o Pedro que vem depois da morte de Jesus, depois de Pentecostes, tá? E a gente vai falar um pouquinho desses 3 Pedros, né? Nesse livro aqui, Trigo de Deus, que é também do Divaldo, também uma psicografia do espírito de Amélia Rodrigues, faz a seguinte descrição de Pedro. Era um homem cético, que é um homem sem fé, sem sutilezas de comportamento. Era um homem rude, rústico, né? As suas preocupações básicas eram com a família, com os seus afazeres. Um dos textos
texto que eu li dizia assim, ele era religioso, mas da seguinte forma, ele seguia todas as tradições judaicas, né? Mas ele não era de frequentar o templo e não fazia disso o princípio norteador da sua vida. Ele vivia realmente para a família. Ele pescava, ele vendia os peixes, ele sustentava a família, né? Com André, seu irmão, ele mantinha uma sociedade pesqueira com a família de Zebedeu, o pai e os filhos, que eram Tiago e João. Cadê? João. O João é esse evangelista aí que a brasiliana acabou de falar. Tiago maior e João. É. Seus deveres se restringiam à pesca, ao trabalho com as redes, à venda dos frutos do mar. Cumpria suas restritas obrigações na sinagoga sem emoção. Amava o povo sofrido e tão enganado. Ele se revoltava de ver aquele povo passar tanta necessidade e pagar tantos impostos aos romanos, né? Foi apresentado a Jesus por seu irmão em Betânia, onde tinha ido conhecer o Cristo, por indicação de João Batista. André, seu irmão, era discípulo de João Batista. E o João pede a eles que vá assistir à pregação de Jesus. E tem uma passagem muito bonita do encontro de Jesus, de Pedro com Jesus aqui, nesse momento, onde ele acolhe uma criança. Onde que eu li isso, Sônia? No livro do Chico. E que ele tem uma mãe com uma criança doente de colo na mão e ele fica desesperado para que leve aquela criança até o mestre, porque ele já reconhece o mestre ali como sendo realmente o Messias, né? Então é fantástica essa narrativa. Eu não sei onde eu li isso. A gente começa a ler muita coisa e depois não sabe mais de onde tirou a fonte, né? Muito bem. No misto de curiosidade e descrença, ele foi ouvir a pregação de Jesus. É nessa história que eu estou falando para vocês. Porque aí ele vai mais como... Ai, que saco, né? Vou eu ter que ouvir mais um cara que se diz o Messias, né? E quando ele chega, ele tem uma impressão fantástica, porque ele reconhece Jesus. Eu te conheço de algum lugar, né? Você não me é estranho. E ele descobre que desejava saber de onde, desde quando ele já o conhecia e o amava, porque ele já desperta em si um sentimento de admiração, de amor mesmo por aquela pessoa. E aí esse livro aqui, de Hernani Santana, pelo Espírito Áureo, que chama Universo e Vida, a gente tem aqui algumas revelaçõezinhas. Áureo, o Espírito, ele fala o seguinte, a gente já viu um pouco isso no começo do curso, quando fala dos capelinos. Lembra do começo? Vocês lembram do começo do curso? Né? Parece que faz tanto tempo, já o semestre já está acabando, né? E eu aqui falando do começo do curso. Os espíritos que fundaram e ajudaram a desenvolver o antigo reino de Israel viviam no sistema de Sírios, a milhões de anos-luz da Terra. O espírito de Maria, mãe de Jesus, é um deles. Sírios era mais adiantado do que o sistema de Capela, tá? Foi para lá que foram os capelinos que, que progrediram, né? Os reprovados vieram para cá, né? Diz o Áureo, né? Foi, porém, entre os hebreus, povo escolhido para acolher no seu seio o Messias divino, que esses gloriosos missionários mais frequentemente se manifestaram. A começar pelo maior de todos, o grande condutor dos degredados, que seria na terra o neto de Abraão, aquele Jacó, que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos que se derivam dos seus 12 filhos. Sempre atuante, sempre fiel, ele voltaria depois como Moisés, assim como Elias, que torna novamente ao mundo na figura do sublime Batista. Tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão e depois Simão Pedro. Isaac, que seria Daniel e posteriormente João, o evangelista. José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi e depois Paulo de Tarso. E muitos outros, dentre os quais quase todos aqueles que o chamado de Jesus integrariam o seu colégio apostólico. Do livro Universo e Vida do Espiritual, capítulo 2, já falei isso. Tá? Então, até quando eu trouxe esse texto para a Sônia, a gente até fez um comentário, né? Quem foi Salomão, em toda a sua riqueza e sabedoria, né, se transforma num homem rude, num homem simples, pescador,
que é Simão Pedro, né? Não foi à toa, né, Sônia? E aí a gente vai entrar aqui numa discussão que é assim, é Pedro o fundamento da igreja? Eu não vou me ater muito nesses 2 slides agora, porque a Soninha vai falar um pouco isso quando for falar da cristalização da igreja, que é no finalzinho do primeiro semestre do curso, ou no começo do segundo, tá? Mas a gente vai fazer um pouco aqui algumas brincadeirinhas. Vou fazer alguns questionamentos aqui para vocês, algumas colocações um pouco para vocês, tá? A Igreja Católica, com base no que está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18, fala: Pedro é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. Entretanto, podemos observar aqui no Novo Testamento que o próprio Pedro usa a palavra para se referir a Jesus. E isso quem nos diz é Paulo, né, nos seus Atos, né? E também o próprio Pedro aqui no seu Evangelho. As parábolas de Jesus sobre os 2 construtores e os 2 alicerces ensinam que Jesus é a rocha. E aqui está em Mateus, no capítulo 7. Paulo também ensina que o Cristo é o fundamento do edifício de Deus, nas cartas aos Coríntios, e a pedra angular, Cristo, Jesus, tá? A expressão chaves do reino dos céus não significa as chaves da igreja como se Pedro fosse o primeiro papa. Fato, aliás, que ele chama incoerente, né? Porque ele foi casado, porque também não era ele quem presidia a igreja primitiva, que a gente vai ver também, né, Sônia, mais na frente, em outra aula, e sim o apóstolo Tiago, que era irmão de João. As chaves não têm um significado sobre a autoridade da igreja, nem tampouco sobre os céus, pois aos discípulos Jesus deu a mesma autoridade. E está lá em João. Fala-nos da proeminência na abertura da pregação do evangelho, primeiro aos judeus e depois aos gentios, que eram os não-judeus convertidos, os cristãos, né? E aí eu achei aqui nesse texto, nesse livro que chama Pedro de Betsaida, de Celso Aloísio de Barbosa, no capítulo 2, que ele fala rapidamente o seguinte. Sabe-se que até o século V, particularmente na pessoa de Leão I, ninguém tinha atribuído o primado ou a chefia de Pedro sobre o grupo de apóstolos e muito menos sobre a igreja. Leão I foi o Papa, né, gente? Foi quem criou essa imagem, vivificando o inexistente numa projeção de 5 séculos no passado. Durante o reinado, no concílio. Eu não lembro qual é o concílio, mas é um concílio no papado do Através da sua influência de poder como Papa, conseguiu a promulgação por parte do imperador do Ocidente, por meio de um édito, ordenando a todos que obedecessem ao bispo de Roma. Pedro passava, assim, para a história como chefe geral da igreja através de um decreto. Me perdi. Na realidade, nunca fora de fato. Sabe-se também que foi Leão I quem, na história, primeiro atribuiu a Pedro a expressão de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que está em Mateus, capítulo 4, versículo 18. No sentido de ser Pedro a... Não encosta no aparelho. Ok, tá difícil. Ai, gente, esse negócio de microfone, né, com Cláudia não combina, mas vamos lá. Sim, a teologia evangélica entende simplesmente que Pedro foi uma pedra importante, a primeira talvez, e que se juntou a tantas outras no erguimento da igreja. Há, portanto, na construção espiritual da igreja, a pedra fundamental, Jesus, e as pedras secundárias, todos os cristãos redimidos pelo precioso sangue do Salvador dos homens, que o aceitam como tal. Entre estas pedras se encontra Pedro, o grande Pedro. Adoro os efeitos especiais assim.
Tá falhando, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a personalidade de Pedro. Lembra que eu falei para vocês, né? Ainda há pouco. Nossa, isso aqui... Eu vou falar aqui assim, ó, um monte. Né? Então, isso foi um texto que eu achei e achei muito interessante porque é um texto evangélico, tá? E a pessoa que escreveu esse texto, ele fala baseado aqui em todas essas, nas escrituras mesmo, todas essas passagens do Novo Testamento, né? No Evangelho de Mateus, principalmente. E aí ele fala o seguinte: as características da personalidade de Pedro antes de Pedro apóstolo, tá? Pedro era impulsivo, era egoísta, era interesseiro, soberbo, inconstante, e tem mais outras coisinhas, né? Mais além. Impulsivo porque ele tinha reações eram impulsivas. Então ele cita numa dessas passagens aquela passagem onde Jesus vem andando sobre as águas e que ele olha e fala e pede a Jesus que ele também quer andar. E Jesus fala para ele: vem e anda. E ele sai do barco e vai andar, mas ele tem medo e afunda. Vocês lembram dessa passagem? Então, isso aí ele fala como uma das impulsividades de Pedro. Tem outras que eu trouxe, tem uma colinha por aqui, mas vocês vão ter esse trabalho de casa, tá? Vocês vão procurar essas passagens no Novo Testamento. A Sônia trouxe a Bíblia dela, mas a gente não vai procurar, tá, Sônia? Eu vou deixar para eles fazerem isso em casa. Sou malvada. Egoísta. Eu acho que aqui, egoísta e interesseiro, na verdade, eu achei que eles são a mesma coisa. Porque a passagem que ele cita é muito parecida, muito similar. Quando Pedro demonstra seu egoísmo ao se preocupar com ele, ou quando ele fala da sua satisfação pessoal. E nessa passagem tem aquela que ele fala assim: puxa, mestre, mas eu deixei tudo, deixei os meus afazeres, deixei minha família para vir contigo. O que eu vou ganhar com isso? Vocês lembram disso? Pedro falou isso para Jesus. Ele era um cara doido, ele falava mesmo, ele não tinha papas na língua. Né? Soberbo. Aqui é outra passagem, Sônia, me ajuda. Qual que era essa passagem que eu não lembro aqui? Que ele fala do... que ele tudo era o melhor. Realmente ele era o cara. Ele tem... Bom, eu não vou lembrar exatamente qual que era, mas uma das passagens que está me vindo aqui é aquela que, quando Jesus fala da negação, ele fala: imagina, né, se eu vou deixar de te amar ou se eu vou te trair. Tu mesmo, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, né? Então, exatamente. Mas ele se achava o cara, porque ele sempre estava com Jesus, né? Então ele tinha esse lado dele. Pedro inconstante, que é o mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E no mesmo capítulo ele chama Jesus à parte e repreende, porque o mestre está falando sobre sua morte. A brasileira comentou isso no outro dia, né? Que aqui, na verdade, ele já estava falando sobre a ação dos amigos desencarnados. Lembram disso? Os efeitos especiais da Sônia, tá? A personalidade de Pedro ela é ressaltada de forma muito especial por Emmanuel, né? No livro Nas Trilhas da Fé. No texto Nas Trilhas da Fé, no livro Palavras da Vida Eterna. Diz Emmanuel: ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeia paupérrima, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo de causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e, cada vez que se viu em curso, em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Acho que eu podia parar a aula aqui, né, Sônia? O irmão já disse tudo de quem era Pedro, né? O encontro com Jesus. Eu falei que eles eram 3 Pedros, né? Antes,
durante. Quando Jesus encontrou este homem pela primeira vez, lhe disse: Tu és Simão, o filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois homens. Aqui está em João, agora em Mateus, essa passagem. Junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Essa aqui foi uma das impulsividades dele, né? Em Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 11, Lucas também fala: Lançai as vossas redes para pescar. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mais na frente, mas sob tua palavra lançarei as redes. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro deixou as redes, a pesca e o seguiu. Voltaria às lides nos intervalos das jornadas de apostolado para atender a família ou as necessidades do grupo. Na verdade, quando Pedro sai e começa a acompanhar Jesus, eles sempre voltam a Cafarnaum, e onde a maior parte das vezes Jesus fez as pregações. E Jesus se hospedava na casa de Pedro, né? Então ele continuava pescando, ele continuava sustentando a família, mesmo acompanhando Jesus. Ele deveria ter em torno de 34 a 40 anos, era um homem rude e habituado à praticidade de tudo. Haveria de indagar a Jesus em dado momento: Senhor, deixamos tudo para seguir-te, que lucraremos com isso? Acabei de falar, né? Ávido de conhecimento, ele perguntava sempre, era o perguntador. Possivelmente foi escolhido pelo grupo para ser seu porta-voz, talvez pela intimidade maior que gozava junto a Jesus, pois é sempre a ele, Tiago e João, que Jesus confidencia questões muito importantes, como o episódio no Tabor e todo o drama da vigília antes da sua prisão no Jardim das Oliveiras. Você lembra dessa passagem? Já foi comentada aqui também? Ninguém lembra, né? Todo mundo quietinho, caladinho. Quando há a transfiguração, né, no Tabor, onde aparece Moisés e Elias. E aí Pedro vai lá e pede e fala que tem que fazer 3 tendas, né, para poder abrigar os 3. E aqui também o drama da vigília. Quando Jesus pede a eles que fiquem em oração, lembra disso? Né? E quando Jesus retorna, eles estão dormindo. A gente vai falar um pouquinho depois, quando ele se transforma. Os anos em que esteve com Jesus trabalharam ainda mais a sua fibra moral. Conheceu um amigo de perto e com ele privou de momentos inesquecíveis, como a transfiguração do Mestre, a visita dos seres espirituais que se materializaram, foi Elias e Moisés. Era um homem medianeiro, que em dado momento se faz arauto dos céus e frágil em outras circunstâncias se permite ser o intermediário dos inimigos da luz. E aqui é aquela que eu acabei de falar, quando ele realmente é usado, quando ele começa a falar aquilo que os obsessores estão dizendo a ele aqui no ouvido, né? Líder autêntico, Jesus o corrige pacientemente, utilizando os seus erros para dar preciosas lições a todos os demais. Cada vez que Pedro levava uma, cada vez que ele caía em erro e que Jesus tinha que corrigi-lo, na verdade essas correções eram ensinamentos que ele deixou não só para os discípulos, mas para a humanidade. Muitos dos seus discursos, muitas de suas pregações vieram das dúvidas de Pedro, das inquisições de Pedro. Pedro perguntava e Jesus mandava ver, né? Foi o primeiro a reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Na sua maneira de agir, na adoração pelo divino amigo, Pedro vê nele o próprio Deus. E quando, através da sua mediunidade, a pergunta que Jesus lhes faz de quem ele é, não hesita na resposta, embora, como talvez de outras vezes em que vivera momentos semelhantes, não perceberam o acontecido. E ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui ele estava intuído pelos mentores.
A mediunidade do pescador se desenvolvia devagar, sem que ele se apercebesse, embora por vezes falasse coisas que nem sequer sabia o que bem significavam. Mas Jesus estava lá, pacientemente, para corrigir e ensinar, utilizando seus erros para dar preciosas lições a todos os demais. Pedro brilhou porque aprendeu muito com os seus erros. Tendo negado o Mestre por 3 vezes, não hesitava nas suas pregações em apresentar suas limitações e fraquezas aos que o ouviam. Aqui já ele apóstolo, ele já pregador, né? Permitiu-se lapidar de tal forma que se tornaria referência para todos os homens do caminho após a hora do martírio. Os homens do caminho eram os cristãos, que naquela época eram chamados de homens do caminho por conta da casa do caminho, nas cercanias de Jerusalém. Depois da sua conversão, seu caráter mudou completamente, né? Claramente podemos ver a mudança de um Simão inconstante para um Pedro pedra maduro, diante das seguintes características em sua vida. Aí vem a constância de Pedro, que você vê isso no Ato também dos Apóstolos, escrito por Paulo. Oi? Lucas. Desculpa, Lucas. Pedro e João, acho que eu já falei isso umas 2 vezes, hein? Pedro e João estavam indo juntos ao templo para a oração, quando viram um coxo e disse: olha para nós. Olha para nós. Não era mais o Pedro soberbo e inconstante. Essa passagem a gente vai usá-la mais algumas vezes, né? Quando Pedro, eles vão fazer a cura desse aleijado, também ela já mencionou isso na aula anterior, e que ele tem a humildade de falar, não ele Pedro, como aquele Pedro cara, né? Ele vai junto com João na hora da cura desse homem. A coragem. Ele deixa de ser aquele homem acovardado, aquele que negou Jesus, e se mantém firme na propagação da mensagem do Evangelho. Isso a gente vai ver ao longo da sua peregrinação como apóstolo do Cristo. A sabedoria. Pedro teve sabedoria ao administrar as suas emoções. E aí tem várias passagens dele com a sabedoria, porque na verdade ele acaba sendo o consultor dos outros apóstolos. Quando eles têm dúvida e Maria já não está mais próxima, porque ela já estava em Éfeso com João, eles sempre recorrem a Pedro, né? A alegria, mesmo depois de sofrer açoites, isso já quando ele condenado e preso em Roma, ele se alegrava. A humildade, Pedro mostra humildade ao pedir que as pessoas saíssem e ressuscita a discípula Tabita, pois outro poderia fazê-lo em público para trazer a glória para si. Isso aqui também está em Atos, capítulo 9, está descrito, vocês vão ver também nos slides que estão ocultos, tá? Essa passagem está lá na frente. Ela está... Onde que eles estão? Não lembro, eles não estão em Jerusalém aqui. Não lembro onde eles estão, e ele é chamado onde essa menina... Era uma menina que era muito participante, que da comunidade, sempre muito boa, e ela estava morta. E ele vai lá e consegue ressuscitá-la. Na verdade, ela devia estar catatônica, e enfim. Sim, ela não poderia estar morta, porque ele não pode transmitir. O espírito de oração. No Monte da Transfiguração, Pedro não conseguiu orar uma hora, mas no fim de sua jornada, ele orava pelos gentios, quer dizer, ele começa a pregar junto com Paulo aos não-judeus, né, convertidos, e ele conseguia orar a noite inteira, né, ele conseguia fazer as suas orações a noite inteira. Quando ele estava preso com Paulo, né, eles ficavam a noite toda. Está mexendo aqui de novo no microfone. O amor, ao levar a mensagem aos gentios. A amabilidade. Pedro responde aos da circuncisão, é engraçado ele chamando, quer dizer, aos judeus convertidos, na explicação de sua visita à casa de Cornélio com amabilidade. Por quê? Cornélio, lembra essa história? Não estou lembrando. Cornélio era um gentil, e ele é chamado a visitar esse não-judeu, né? Era o centurião. Ele queria se converter. Isso, exatamente. É isso. Ele era pagão, ele não era nem... ele era pagão.
Ele não era judeu. Não, ele era pagão. E eles questionam como vai se converter ao cristianismo, né? E Pedro vai e explica aos outros apóstolos porque Jesus não veio amar a todos, então, né? Veio espalhar o amor a todos. Quem começa com Pedro nessa passagem é João. Pedro se nega a batizar lá nessa parte. Mas ele muda de ideia. Sim, depois de muitos casos, porque demora um tempo ainda para ele. Porque está com uma das características que ele muda. Eu acho que no livro de Paulo e Estevão tem essa passagem. Não lembro bem. Quando ele muda o ponto de vista, quando ele se convence a aceitar os pagãos como cristãos. Sim, mas é Paulo que, na verdade, que faz isso. Paulo que o convence. que explica a eles até, né? A necessidade E aí ele disso. traz, exatamente, porque Jesus não escolhia, né? Sim. Mas trouxe o evangelho para todos, então ele não poderia separar os gentios, especialmente os gentios que eram mais O necessitados. pessoal de casa não está ouvindo nada que você está falando. Você está falando coisas boas. Ela está falando aqui que Paulo consegue convencer Pedro, que Pedro, na verdade, era resistente à ideia de batizar os pagãos, de aceitar a conversão dos pagãos ao cristianismo. E é convencido através de Paulo, que mostra a ele a necessidade de que o Cristo chegue a todos, né? Que os ensinamentos de Jesus cheguem a todos sem distinção. Vamos lá. O líder, apóstolo Paulo, relata em Gálatas que Pedro era um líder eficiente nos primeiros dias da igreja, porque ele realmente começa. É engraçado porque assim os apóstolos saem, né, para levar realmente o evangelho, né, para os cantos do mundo. Mas eles acabam sempre voltando à casa do caminho para poder tirar as dúvidas e dividir suas angústias e suas preocupações com Pedro. E ele passa realmente a ser um líder que não é aquele líder imposto. A maturidade, talvez a maior prova de maturidade do apóstolo Pedro tenha sido a mansidão que ele demonstra quando Paulo o trata com resistência. E mesmo no fim da sua vida, Pedro chama do amado irmão Paulo. Ele tem algumas, no começo ele tem algumas, vamos dizer rixas, não, mas ele tem alguns entraves mesmo com Paulo. Ele bate de frente com Paulo, né? Reconhecendo sua sabedoria e colocando os escritos de Paulo em pé de igualdade aos do Antigo Testamento. Ele começa a reconhecer nas cartas de Paulo como... Mas os próprios discípulos de Paulo tiveram esse mesmo tipo de problema, porque Paulo era obcecado pela tarefa dele, e ele tinha conhecimento, né? Muito mais do que os outros. A brasileira está falando que um monte de coisa também só tem um microfone. Você tem que falar aqui no microfone. Pega o microfone, mas o outro não está funcionando. O outro não está funcionando. Mas aí você fala de lá, ó. Não, mas o grande lance é porque Paulo não tinha convivido com Jesus e ele sim. Era essa a grande resistência. Bom, agora a Sônia está dizendo que o grande lance é que Paulo não tinha convivido com Jesus e ele sim. E essa era a grande... Como Paulo pode falar tão bem do mestre se ele nem o viu? Ou nem chegou perto, né? Ele o viu, mas desencarnado, né? Ele o viu em espírito. Muito bem. Os efeitos especiais da Sônia. O apostolado. Eu acho que é muito interessante quando se dá o evento de Pentecostes, que eles saem cada um falando na língua estrangeira, né? E de repente Pedro era muito tímido. Pedro não era de falar em público, né? Apesar de toda essa... Né? Ele era o cara e tudo, mas ele não tinha o dom da oratória, né? E ele sabia disso, até por conta de quem ele era. Ele era um homem rústico, um homem quase que iletrado. E aí quando vem o Pentecostes, ele começa a ser um grande orador, né? Tanto quanto Paulo vai ser depois mais para frente. E na verdade ele é um médium. E ele começa a pregar mesmo
através da sua mediunidade, né? Então aqui, Pedro atendeu ao pedido do mestre e doou-se integralmente à difusão e vivência dos primeiros cristãos. A partir da reunião de Pentecostes, ele inicia a tarefa dos apóstolos, né? Cada um começa a explicar e exemplificar os ensinamentos do mestre. Eles vão se afastando da casa do caminho, onde, no entanto, sempre voltavam para dar conta de sua tarefa a Pedro, que era a pedra, né? E com quem se aconselhavam e esclareciam suas dúvidas. Se eu não me engano, é Pedro quem escolhe o nome de Estevão e o batiza, né? Pedro está presente para todos eles. Mais do que um chefe, ele é o pai, ele é o companheiro, aquele que Jesus mais preparou devido às suas dúvidas e interrogações e que o mestre ia esclarecendo. Mas nos silêncios de suas noites, quantas dúvidas ainda de ter agido corretamente. Quantos apelos e invocações para que Jesus o orientasse. É que os homens, os próprios companheiros, exigem demasiado do seu saber, do seu comportamento. E ele não tem em quem se apoiar. E ele volta-se à prece. E ele, aquele cara que não podia rezar 1 hora, né? E de repente ele passa as noites em claro, pedindo a orientação ao mestre. As desavenças entre uns e outros, que por vezes têm de acalmar, são bem mais difíceis de vencer que as enfrentadas anteriormente. Seu espírito conciliador se manifestava. Havia domado a sua impetuosidade. O trabalho de Jesus era mais importante. Pedro atendia com ternura e amor aos filhos do Calvário. As curas foram acontecendo. Ele começa a praticar as curas como mestre. E até a passagem de Pedro pelo caminho, algumas pessoas colocavam a projeção da sombra de Pedro e conseguiu, através do seu magnetismo, conseguiu a cura. Tal como acontecia com Jesus e tal como vai acontecer mais na frente com Francisco de Assis. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Ele disse ao homem coxo que há anos esmolava na entrada do templo, a porta formosa. Levanta-te e anda em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Wagner, a nossa história. O homem levantou, firmou-se nos pés, deu alguns passos e andando entrou no templo, surpreendendo a todos. Estava curado. Aqui ele estava com João. E aqui ele começa a fazer suas curas, né? E onde as carências humanas imperavam, o nome de Pedro era lembrado. Por onde passava, pessoas corriam e colocavam os enfermos para que ao menos a sua sombra os cobrisse. Compreende-se que Pedro irradiava amor e compaixão pelas dores humanas, e essas vibrações alcançavam e curavam os que estavam receptivos e tinham méritos. O mestre assim o fizera, e Pedro agora seguia-lhe os passos. Com o decorrer do tempo, também ele deixa os companheiros lá da casa do caminho para levar mais longe a palavra crística, caminhando de uma para outra cidade, afastando-se sempre para mais longe. Faz do seu destino a cidade de Roma, onde Paulo já se encontrava. E aqui esse slide, vocês vão ver por onde andou Pedro. Ele sai de Jerusalém para Lida, vai até Jope, que já é mais ou menos aqui no litoral, aqui é o Mediterrâneo, na Gaza, enfim, Samaria, chega até Roma, onde ele vai encontrar com Paulo. Sua acuidade se desenvolveu de tal forma que chegou a escrever 2 epístolas. Então, aquele homem letrado, aquele pescador rústico, né, semi-analfabeto, deixa para a humanidade duas epístolas, 2 cartas, contendo grande riqueza poética e existencial. A primeira foi escrita em Roma, possivelmente entre os anos de 63 a 65, e é destinada aos cristãos espalhados pela província da Ásia. Supõe-se a perseguição de Nero, pois ele fala nessa primeira carta e dá conselhos em relação a ela, dá conselhos aos cristãos, não aos convertidos. Ele não possui com certeza a cultura de Paulo de Tarso, mas exorta os cristãos a viverem no espírito da caridade e a praticar as virtudes cristãs. Aconselha fiéis e pastores. É um homem prático, que sabe dar em poucas palavras uma obra-prima de sabedoria e identificação.
A segunda foi escrita, acredita-se, no ano de 67 e tem o tom de um legado, um testamento. Avizinha-se de sua morte e ele a pressente. Avizinha-se de sua morte e ele a pressente. É a época de muitas contestações, inclusive sobre o próprio Cristo. E Pedro reafirma aos cristãos a necessidade do cultivo das virtudes, mesmo em meio à iniquidade de tantos. Ela acabou de falar aqui no final da aula de João, né, que as igrejas se formavam, na verdade, eram centros onde ficaram alguns dos apóstolos, onde eles fundaram algumas vamos dizer, convenções, posso falar assim, Sônia, que eram as igrejas primitivas, né? E eles começaram realmente a mesclar um pouco do ensinamento, ou enfim, das coisas da cabeça deles e as coisas locais, aquilo que Jesus deixava. E Pedro resgata aqui, nessa segunda epístola, essa necessidade do cultivo das virtudes. Então não adianta você dizer isso e não fazer isso, né? Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, narra um dos episódios mais belos da vida de Simão Pedro e da história do cristianismo. Vale a pena vocês lerem esse livro. Evidenciando sua notável renovação e em especial a consciência da sua responsabilidade como condutor da comunidade cristã inicial. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Isso no fim, tá, gente? Porque no começo ele não aceita isso, não. Esta atitude ponderada salva a igreja nascente e a marcha do evangelho. Pedro é o companheiro fiel e humilde que permanece amigo até o fim. Assim o foi especialmente com Paulo de Tarso. Quando Pedro vai a Roma, Paulo de Tarso lhe prepara com carinho e respeito uma casinha para ele e sua família. Eu li em algum lugar que depois da morte de Pedro, toda a família dele é jogada aos leões, às feras. Mais tarde, prisioneiro na prisão Mamertina, essa aqui é uma foto, né, das ruínas da prisão, está outra vez junto a Paulo. E célebre é o episódio em que o soldado da guarda, à custa de tanto ouvir os dois apóstolos conversar a respeito de Jesus, toma-se de carinho por eles e os deseja libertar. Pedro sai na noite de madrugada e ganha a rua. Os primeiros passos são incertos, dificultosos, mas a aragem que lhe refresca o rosto, lhe acaricia a barba e os cabelos o parece refazer. Ao despontar o dia, ele já se encontrava na Via Ápia, que é a saída de Roma para o resto do mundo, né? Existe até hoje a Via Ápia, a caminho da liberdade. No momento em que para descansar, seus olhos cansados divisam uma forte luz que vem ao seu encontro. Ele mal consegue manter a visão fixa, no intuito de tentar adivinhar o que seja. É como se uma estrela tivesse caído do empíreo e transitasse pela terra. Leva as mãos à fronte, protegendo os olhos, e na medida que o intenso brilho se aproxima, Pedro sente o coração acelerar no peito envelhecido. É o mestre e vem ao seu encontro. Jesus, quanta saudade! Contudo, Jesus passa por ele e prossegue, fazendo exatamente o caminho inverso do apóstolo. Jesus vai embora. E ele fala aquela célebre frase que gerou até um filme, né? Jesus, onde vais? Como vais? Pergunta ansioso, talvez já sabendo a resposta do amor não amado, né, do mestre. Pedro, vou a Roma para ser sacrificado outra vez. Vou para o seu rebanho. Vou para o meu rebanho, desde que tu o abandonas. Foi o que bastou ao apóstolo para se dar conta de que, uma vez mais, depois de tantas lutas, utilizar as argumentações do homem prático e retorna então a Roma para ser sacrificado. Foi crucificado naquele mesmo ano de 67 de cabeça para baixo, a fim de que não se igualasse ao seu mestre e senhor. Isso eu estou lendo porque são narrativas do livro, tá, pessoal? Eu vou contar para vocês a história. E a conclusão? A vida do apóstolo Pedro mostra o quanto necessitamos de aperfeiçoamento ao nosso caráter. Imagina, né?
Pedro, com toda a sua fragilidade e inconstância, nos mostra a partir da experiência de Pentecostes o quanto a fé no Pai e nos ensinamentos do Mestre é capaz de nos modificar. Deixa eu falar mais para frente. Pedro nos convida à entrega, sem reservas, através das práticas da caridade, do amor e da reforma moral. Diz-nos Amália Rodrigues na obra Primícias do Reino, psicografada por Divaldo. Na Casa do Caminho, ou na Estrada de Jope, ou em Antioquia, no mundo mediterrâneo, ou em Roma, a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade. O emérito missivista da arregimentação da fé e da esperança até o momento em que, na Babilônia com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes da fé viva, outras mãos cingiram suas mãos e o levaram ao testemunho. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Nossa, 10 horas em ponto, nem acredito. E aí, pessoal, é o seguinte. Nossa, falei muito rápido. Do que a gente viu, essa pergunta é para vocês. Que relações a gente pode estabelecer entre Pedro e Maria de Magdala? E eu não vou contar, vocês vão ter que me responder. Que relação você, ouvindo a história de Maria de Magdala e Pedro, que relação que a gente pode dar? Qual é o ensinamento? Por que a gente está aqui falando deles? O que a gente quer que vocês... A transformação deles. Através... Da fé. Isso. Né? Então, tanto Pedro quanto Maria de Magdala são exemplos, são os grandes exemplos que a gente tem da reforma interior. Né? Da transformação moral, da transformação do caráter, da transformação de comportamento, realmente de você aceitar e você praticar todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Tá? E para concluir, eu vou pedir para a Sônia, porque eu sou muito boazinha, e vou passar o microfone para ela, porque eu fiz isso com ela no ano passado, e obviamente que eu vou fazer esse ano de novo, para que ela leia aqui um fragmento do Evangelho de Maria de Madalena, que é apócrifo, tá? E que vai ter uma aulinha sobre isso também. Tá meio torto ali, Sônia, mas tem... Ah, muito bem. Questão de geografia. Fiz a mesma coisa no passado. Vai, Sônia. Vamos lá. Fragmento do Evangelho segundo Maria Madalena. Salvador disse: todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas. Elas dependem uma das outras e se separarão novamente em sua própria origem. Pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pedro lhe disse: já que nos explicaste tudo, dize-nos isso também. O que é o pecado do mundo? Jesus disse: não há pecado. Sois vós que os criais, quando fazeis coisas da mesma espécie que o adultério, que é chamado pecado. Por isso, Deus Pai veio para o meio de vós, para a essência de cada espécie, para conduzi-la à sua origem. Em seguida disse: por isso adoeceis e morreis. Aquele que compreende minhas palavras, que coloque-as em prática. A matéria produziu uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza divina. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Essa é a razão por que vos digo: tende coragem, e se estiverdes desanimados, procurais força das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando o Filho de Deus assim falou, saudou a todos, dizendo: a paz esteja convosco. Recebei a minha paz. Tomai cuidado para que ninguém vos afaste do caminho, dizendo: por aqui ou por lá, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Segui-o. Quem o procurar o encontrará. Prossegui agora, então, pregai o Evangelho do Reino. Não estabeleçais outras regras, além das que vos mostrei. E não instituais como legislador, senão sereis cerceados por elas. Após dizer tudo isto, partiu. Então, moçada, é o seguinte, como disse Sônia, o caminho está traçado, a reta foi feita. A gente agora tem que
carregar a bagagem e seguir em frente, né? A bagagem é a nossa reforma interior. Não adianta a gente vir ao centro, a gente receber passe, a gente sair daqui renovado, mas continuar praticando os mesmos atos, agindo da mesma forma, e não tentar recuperar dentro de nós aquilo, como Jesus disse, todos os seus ensinamentos. Tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês as sugestões de estudo, evidentemente, porque eu não sou bobinha nem nada. Aqui está o roteiro de onde eu tirei e montei esses slides, tá? Vocês, por favor, pesquisem, deem uma olhada, tá? Que depois eu vou perguntar na prova. Ah, sou malvada, tá bom? Quero agradecer a todos a presença daqui da turminha que está aqui agora. Os nossos pacientes, espectadores de casa, tá? O pessoal da internet. Tem alguma dúvida, Felipe? Alguma pergunta? Graças a Deus. E agora eu vou convidar todos que, nesse momento, a gente faça um relaxamento. Fechar os olhinhos agora, vamos pensar um pouquinho no Mestre. Porque não é à toa da gente estar aqui nesse momento. E agradecer a Jesus, nosso Mestre maior. Agradecer a oportunidade de conhecimento, a oportunidade que Ele nos oferece nesse momento, nesta casa. Agradecer aos nossos mentores, aos mentores desta casa que nos possibilitam esse momento aqui de aprendizado. Pedir a Jesus que nos acompanhe às nossas casas para que possamos fazer um retorno em paz, com tranquilidade, que nos acolha, que possamos chegar às nossas casas encontrando paz e toda a harmonia que aqui encontramos nesse momento. Nesse momento, eu queria agradecer mais uma vez e pessoalmente ao Dr. Adolfo e toda a equipe espiritual dessa casa, pelo convite que nos faz, ou que nos fizeram desde o ano passado, para que estivéssemos aqui, nesse momento, falando de Pedro e Madalena. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.